Sim, Dragon Ball Z tem dois finais, mas eles são praticamente a mesma coisa. Só muda praticamente o último quadro. Em um, o Ubi viaja nas costas do Goku e no outro, ele viaja na nuvem voadora. Mas o vídeo não é sobre isso. A gente vai falar sobre o que o Akira pretendia com a série e quebrar alguns mitos que se formaram com Dragon Ball ao longo do tempo. Será que o Akira queria mesmo acabar Dragon Ball na saga do Freeza? Será que o Akira realmente não pensava nos androides 17 e 18? Será que o Gohan deveria mesmo ser o protagonista e o Akira mudou de ideia? Vamos esclarecer tudo isso no vídeo de hoje. Começando pela saga Saiyajin, que carrega alguns traços de que ela foi pensada para ser única, mesmo que ela consequentemente leve para a saga Freeza. Ao ler o mangá, o que parece é que o Akira não estava pensando muito na ideia do Freeza, e existem alguns fatos que sustentam essa hipótese. 1. É dito que o planeta Vegeta foi destruído por uma chuva de meteoros, quando depois é dito que foi o Freeza quem destruiu. 2. O Nappa e o Vegeta mudam de sua rota do nada para ir para a Terra, algo que no mínimo deveria chamar a atenção do Freeza, mas do jeito que é feito, parece que o Vegeta e o Nappa estão no espaço por conta própria. 3. Vegeta e Nappa querem a imortalidade para poderem lutar para sempre, enquanto na saga Freeza, Vegeta diz que queria a imortalidade para derrotar o Freeza. 4. Vegeta diz que a raça dos Saiyajins é a mais poderosa do universo, mas na saga Freeza, se a gente for remover o Zenkai que o Vegeta sofreu na luta contra o Goku, vemos que existem dezenas de pessoas mais fortes que os Saiyajins. Nenhuma dessas coisas são necessariamente um buraco na trama de uma perspectiva dentro do universo, entre aspas. A história do planeta Vegeta sendo destruído por meteoro é considerada apenas a versão conhecida por alguns. Vegeta alegando que os Saiyajins eram os mais fortes do universo pode só ser um sinal de arrogância. Ou seja, para cada coisa que eu citei, a gente pode criar uma desculpinha dentro do mangá. Mas de uma perspectiva do mundo real, o mundo que a gente vive na vida real, todos apontam para o Toriyama não ter planejado originalmente o aparecimento do Freeza ou da organização dele enquanto ele estava escrevendo o arco dos Saiyajins. Só no final do arco Saiyajin que a gente começa a ter dicas de Freeza, com o Sr. Kaiô vagamente notando que matar Vegeta não vai destruir as raízes do mal. Mas mesmo que o Toriyama não tenha pensado no Freeza, por uma entrevista que ele deu para Daisenshu 4, a gente pode notar que ele já pensava na ideia do Piccolo ser um alienígena, desde o 23º torneio de artes marciais. O Toriyama tinha plano de, após o 23º torneio, de continuar Dragon Ball só mais um pouco, mas a saga Saiyajin e a saga Freeza duram mais de 2 anos, começando em 1988 e terminando em 1991. Para se ter ideia, a saga do 23º torneio demorou mais ou menos 3 anos e meio. Então escrever uma mesma história por mais 2 anos e meio não é continuar só mais um pouco. Mas enfim, vamos para a saga Freeza. Para início, ela só foi criada pela popularidade que Dragon Ball Z conquistava, principalmente fora do Japão. E nesse ponto, o Akira já não sabia exatamente se nessa saga Dragon Ball chegaria ao seu fim. E ele pensava até em fazer uma espécie de final com o Goku velho, mas obviamente a ideia de um Goku idoso protagonizando o Dragon Ball não foi pra frente. E essa ideia sempre se pareceu um pouco mais com um tom de piada, como se ele estivesse fazendo uma provocação do tipo, olha só, eu sou livre para escrever o que eu quiser, tanto que eu vou terminar a história com um Goku idoso. Mas enfim, uma afirmação muito comum entre os fãs de Dragon Ball é a de que Akira iria originalmente terminar o mangá depois de Freeza. Goku teria sucesso em matar Freeza, então morreria na explosão de Namekusei. No entanto, Dragon Ball era tão popular naquela época que os editores de Toriyama o forçaram a continuar. Então ele rapidamente trouxe Goku e Freeza de volta à vida e começou a história de Cell. Essa afirmação se espalhou completamente no fandom de Dragon Ball, tornando-se aceita simplesmente como conhecimento comum entre a maioria dos fãs. Por exemplo, quando o ex-editor da Viz, Jason Thompson, escreveu um artigo sobre Dragon Ball para Animes New Network, ele fez uma referência de passagem sobre como, aparentemente, Toriyama queria terminar a história após o arco Freeza, mas ele não forneceu nenhuma fonte. As pessoas podem não ser capazes de dizer exatamente onde o Akira disse que esse era o plano dele, mas elas sabem que ele disse, porque, todo mundo sabe disso, né? Mas então, de onde é que surgiu essa informação? De um site de Dragon Ball criado por Glenn Wang. Era um site que reunia várias perguntas sobre Dragon Ball e ele as respondia. Quando perguntado sobre onde Akira queria mesmo acabar Dragon Ball, ele respondeu, sem citar fontes, que a ideia original era acabar na saga Freeza. Mas ei, existe a lendária entrevista para Super Otaku Magazine, onde Toriyama afirma querer ter acabado o anime na saga Freeza, né? Não, Super Otaku Magazine
não existe. Toriyama nunca deu aquela entrevista. E até o nome do entrevistador é um nome que não usa sílabas comuns no Japão. Mirazaki Chihashiberi não existe. A sílaba chi não existe no Japão. É uma falsificação mal feita pra caralho. Ou seja, não existe nenhuma confirmação de que Toriyama queria acabar Dragon Ball depois da saga Freeza. Mas é fato que a série ficou muito popular naquela época. E com certeza houve uma pressão, principalmente dos fãs, para que Toriyama estendesse seu trabalho. Então sim, não é impossível pensar que Toriyama estendeu o Dragon Ball após o fim da saga Freeza por causa da popularidade do anime. Mas não existe absolutamente nenhuma fala dele que confirme isso. Há quem diga também que o Toriyama foi subornado e até ameaçado de morte para continuar a história de Dragon Ball. E ameaçado pelos seus editores e os editores da Shonen Jump. Mas, mais uma vez, não existe nada que confirme isso ou sustente essa ideia. Pensar que o Toriyama planejou a história de Dragon Ball para acabar com Freeza é ir contra os fatos. Toriyama nunca teve um final em mente desde o começo. Ele ia pensando na história à medida que ia escrevendo. Quando o Dragon Ball começou, para vocês terem noção, ele tinha só 3 capítulos planejados, e o resto seria basicamente feito na hora. O que leva a outro mito, o de que Toriyama queria matar Goku definitivamente na saga Freeza, o que não faz sentido. Toriyama mata Goku no capítulo 308, e no capítulo 309 já é dito que ele está vivo. Quando ele fez o capítulo 308, provavelmente o 309 já estava pronto. E outra, esse mito muitas vezes é alimentado por pessoas que dizem que o editor de Toriyama forçou ele a reviver Goku, o que não faz nenhum sentido, já que Toriyama sempre contava seus planos para o seu editor. Então, se o tal editor rejeitava a ideia do Goku ser morto, ele teria dito isso antes mesmo do capítulo 308 acontecer. Inclusive, pelas pistas deixadas no mangá, a ideia de Goku sobreviver a Freeza já era pensada, porque quando Goku voa até a nave de Freeza, é possível ver uma das naves usadas pelas forças especiais Ginyu, o que indica que talvez o Toriyama já pensava que esse seria o meio de fuga de Goku. A forma como o anime trata a explosão também difere muito do mangá, e isso gera um ponto assim de dúvida entre os fãs, pois no mangá a cena corta para o planeta explodindo sem mostrar nada de Goku. Já no anime, aparece Goku continuamente gritando e sendo envolto por uma luz, enquanto o planeta explode. Ou seja, no anime não tem margem para a fuga de Goku, e no mangá, sim. Lembrando que quando eu falo que o Toriyama pensa na história enquanto ele está escrevendo ela, não significa que ele faz uma página, para pensar no resto da história, faz outra página, para pensar no resto da história, faz outra página. Não, ele pensa no capítulo inteiro antes de desenhar, mas ele não pensa em 200 capítulos à frente, 50 capítulos à frente. Ele faz um capítulo, faz o outro, faz o outro e assim por diante. Ele vai pensando na história na medida que ele vai fazendo os capítulos. E outro mito que existe e simplesmente não faz sentido é o de que Akira queria que o Piccolo morresse para Freeza. Meu Deus, mas não fez isso porque consequentemente acabaria com as esferas do dragão, então muitas pessoas não poderiam voltar à vida. Só não faz sentido porque o Goku disse que o Piccolo estava vivo literalmente no mesmo capítulo em que o Freeza o atinge. Inclusive, Freeza atinge ele do lado direito do peito e não no esquerdo, onde a gente tem um coração. Agora, já que esses mitos foram esclarecidos, chegamos à Saga do Céu. Aqui nós temos mistérios, dúvidas e boatos que inclusive eu já questionei em um iceberg, sobre Toriyama pretender encerrar a série nessa saga ou a comum história de que ele não pensava nos Android 17, 18 e nem no céu. Mas como Jack o Estripador, vamos por partes. Para começar, diferente dos boatos envolvendo a saga Freeza, sim, a história do número 17, 18 e Cell é completamente verdadeira. Os androides 19 e 20 realmente seriam os únicos vilões dessa saga. Mas vamos contextualizar. O Toriyama teve 3 editores ao longo de sua carreira como mangaka. Um editor trabalhou com ele de Dr. Slump até o 23º torneio em Dragon Ball Clássico, o outro foi da saga Saiyajin até o momento em que o Cell atinge a forma perfeita, e o terceiro foi da forma perfeita até o fim de Dragon Ball e alguns trabalhos pós-Dragon Ball. Mas é importante frisar que Akira Toriyama só tinha um editor por vez, então muitas vezes as traduções de entrevistas dele são feitas, eu não vou nem falar que porcamente, porque o Japão tem um problema de plural, de palavras no plural, então várias vezes as traduções são feitas como se o Toriyama tivesse mais de um editor ao mesmo tempo, mas isso não aconteceu.
A pessoa que convenceu o Toriyama a criar os Android 17, 18 e Cell, na época, nem era mais o editor do Toriyama. Torishima era editor da V-Jump. O editor de Akira, na época, não se importava com isso. Sua única reclamação foi com o design de Cell na primeira e segunda forma. E muitas vezes os editores são taxados como os vilões que deturpam a visão perfeita de Akira, mas se a gente for analisar, os editores contribuíram muito para a série. Porque, vamos ser sinceros, a saga terminar com uma luta entre Goku contra um velho nada a ver não é tão legal quanto o Gohan enfrentando o Cell. Ah, e sim, aquela história de que o Toriyama usou seus editores como base para criar seus vilões é teoria. Eu não vou nem falar que é falsa, é só uma teoria. O Akira nunca confirmou nada disso. E sobre a ideia de que o Toriyama queria encerrar Dragon Ball na saga Cell, também não é confirmado por ele em lugar nenhum. Mas o arco de Cell tem um clímax perfeito para um final. Então se eu fosse apostar entre 1. Toriyama queria encerrar Dragon Ball na saga Freeza e 2. Toriyama queria encerrar Dragon Ball na saga Cell, eu apostaria mais na segunda alternativa, sem sombra de dúvidas. E chegamos ao fim, chegamos à saga Majin Buu. Vamos falar sobre umas histórias bem famosas, começando pela mais clássica. O Gohan deveria ser o herói dessa saga. O boato diz que os editores maquiavélicos do Toriyama o obrigaram a transformar Goku no protagonista de novo. Mas não, isso não aconteceu. Realmente, o Toriyama tinha a ideia de transformar o Gohan no defensor da Terra, mas em uma entrevista, ele revelou que mudou de ideia porque Gohan não era adequado para o papel. Por que ele não era adequado? A gente não sabe, mas em pesquisas de popularidade, o Goku ainda era muito mais prestigiado pelos fãs do que Gohan. Então Akira simplesmente estava tendo uma visão de mercado de que, se ele transformasse o Gohan no protagonista, a série poderia perder vendas, e falou, vou voltar pro Goku. Mas é isso, oficialmente falando? Não, ele simplesmente falou que o Gohan não estava pronto, não era um personagem adequado para o papel. O que isso significa? A gente nunca vai saber. Outra história contada é de que Goku deveria ficar morto para sempre. E mais uma vez, o Akira foi forçado a mudar de ideia por seu editor maquiavélico. Em uma entrevista, o Akira diz, abre aspas, nesse volume da história em quadrinhos, Son Goku morreu. Acho melhor não me apegar muito aos personagens que desenho, mas até que eu acho meio triste ver a morte de um protagonista que continuou a desenhar por quase 10 anos. Pensei em outras maneiras também, mas no final das contas pensei que fazê-lo morrer era melhor. Afinal, por enquanto, tomei cuidado para não escurecer muito, mas ainda assim, sinto muito. Son Goku, por favor, me perdoe. Fecha aspas. Isso pode indicar que o Toriyama reviveu o Goku com base na popularidade do herói e no fato de que ele mesmo gostava muito do personagem. E essa decisão provavelmente nem sofreu influência do tal editor maquiavélico, porque o editor de Akira, na época, era conhecido por ser muito permissivo com o autor. Ele não dava muitas novas ideias e nem confrontava os pontos que o Akira mostrava. Era mais do tipo, senhor Toriyama, se você gostou, eu também gostei. E outro boato que surgiu seria que, na verdade, o Piccolo seria manipulado por Babidi e não o Vegeta. Mas, mais uma vez, isso nunca foi mencionado pelo Akira em lugar nenhum. Essa situação só aparece no jogo Super Sonic Warriors 2. Não aparece em nenhuma entrevista do Akira. E por fim, mas não menos importante, o boato de que Toriyama foi forçado a separar Goku e Vegeta da fusão, sendo que o Vegeta deveria ser eterno. Mas ei, isso aqui pra mim parece só mais uma coisa de escrita ruim do que qualquer coisa. O Toriyama provavelmente pensou na fusão eterna do Vegito e provavelmente semanas depois ele achou que isso não seria uma ideia tão foda assim. E o editor dele, um animal do caralho, com certeza nem fez questão de questionar tipo Akira. Uma fusão eterna, cara? Tem certeza disso? Tá fazendo merda. O Akira percebeu que ele fez merda e deu alguma solução besta pro problema idiota que ele criou fazendo o roteiro da própria série. Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like. Eu vou deixar fontes aí nos comentários, tá? Se vocês quiserem ler as coisas completíssimas, né? Sobre esses boatos, sobre esses mitos que eu falei aqui. Mas é isso. Tchau.